pessoa a pessoa do Espírito Santo e também reconhecemos a nossa autoridade máxima da casa, o nosso pastor Fernando, e queremos reconhecer a vida do pastor Nando. A igreja está aqui. Mas já pensa mais calma. Acho que cai para isso esse. As meninas que a igreja desempenhar, mas amém. Quero também estender essa saudação a saudar nosso amado pastor Litos. Queremos estender a nossa saudação saudando o nosso pastor Litos. Quero desta forma também saudar a noiva do Cordeiro, os líderes desta casa, os professores, os mestres. Amém. Sim, nós podemos comunicar. Ainda quero convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no seu capítulo 35. Jeremias 35. Se o povo de Deus estiver achado, glorifica Ele. Passo a ler, assim diz. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles. Elevai-vos à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dai-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinhas, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Aná, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Mazeias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: beber vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuareis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab. Gostava que a igreja, na sua versão, repetisse este versículo 10. E vou contar até 3 e todos vão ler cada um na sua versão, versículo 10. 1 e 2 e 3. Acho que a igreja não leu, não conseguiu ouvir. Vou pedir para que leia novamente no 3. E 3. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor entre
Babilônia. A esta terra dissemos vir e vamos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa dos exércitos dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução, não para ouvirdes as palavras, diz o Senhor, para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam, até este dia. Antes ouviram o mandamento do seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais aos outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinaste o vosso ouvido, nem obedeceste a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedece. Mas este povo não me obedece. Aleluia. Esse povo pode substituir como é, amém? 17. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Amém. Vou pedir para o pastor Mação nos ajudar com a palavra de oração. Papá, queremos dizer obrigado, Senhor, por o Senhor é Deus. Pai, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Declaramos que o Espírito Santo é o nosso convidado de honra neste momento. Pedimos que o Senhor tome lugar, tome dianteira, e que use o teu servo, Senhor, como simplesmente mensageiro, mas que a mensagem, o conteúdo, seja da sua parte, no nome de Jesus. E ao mesmo tempo oramos, Senhor, que possamos receber de boa vontade, receber que a mensagem caia em nós, como uma terra fértil, Pai. E que ao recebermos, Senhor, a mensagem possa surtir efeitos nas nossas vidas, no nosso caráter, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nome de Jesus. Oramos, Senhor, também com autoridade, poder e domínio. E oramos também, Senhor Jesus, que o Senhor dê autoridade da palavra ao ministro nesta manhã, no nome de Jesus, em que oramos e agradecemos. Amém. Glorifica a Deus, não glorifica a Deus, não tome o seu assento. Diga para o seu próximo: você é especial. Você não está perdido. Você está diante do Deus certo. Este que é Deus vivo. Quando nós meditamos as Escrituras Sagradas, quando nós falamos sobre a idolatria, vemos vários povos que adoravam deuses, povos mesmos. Eles tinham boca, mas não falavam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Mas o Deus que estamos diante dele hoje é aquele que diz: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes. Por isso, para dizer que o Deus que nós buscamos é o Deus
Aleluia. E para esta manhã, estaremos meditando debaixo do seguinte tema: Deus te chama a viver um tempo de fidelidade. Aspemus a kubitana. Deus te chama a kuhanya ankar robot sembeka. a viver um tempo de fidelidade. Aleluia. Aleluia. Diga para o seu próximo: Deus te chama a viver um tempo de fidelidade. Aleluia. Podemos glorificar a Deus mais uma vez. Louvado seja Deus. Dando introdução a esta palavra, nós estivemos meditando em Jeremias 35, onde o Senhor fala da fidelidade dos recabitas. Recabitas. Este povo observava os fundamentos deixados pelo seu ancestral. E a palavra de Deus nos fala que estes homens obedeciam, não mais porque ele estava vivo, mas porque eles aprenderam com ele, porque ele deixou uma cultura dentro deles. Importa-te dizer nesta manhã que o fundador, depois de morrer, o fundador pode morrer, mas os princípios que ele estabeleceu, ele no momento morre. A palavra de Deus fala-nos do homem. A Bíblia diz que este homem morreu. E a Bíblia nos fala que quando levaram o homem que estava morto, e quando esteve diante dos ossos daquele homem, diante dos ossos daquele homem, a Bíblia nos fala de que ele voltou a viver, porque a unção daquele homem permanecia. Então morre o fundador, mas os princípios permanecem. E a palavra de Deus vai lhe dizer: Deus aprecia a fidelidade deste povo. E a Bíblia nos fala que o Senhor decide usar este povo como exemplo para a nação de Israel. O povo de Israel estava no lugar certo, mas a sua postura era errante. Em outras palavras, o povo de Israel estava em um lugar de adoração. Eles não adoravam mais a Deus. Eles estavam no lugar certo. Eles estavam em Jerusalém. Essa Bíblia
mani mtsuko. Eu estou falando do Deus Yivula kule que sikwembu. Ele se preocupa tanto conosco, Ati prekuparaka que hina. faz com que os jumentos falem para que não moramos. Ayetaka shaka mbongole yivula vula. Eu estou dizendo nesta manhã Yivula msulo. que estamos diante do Deus que enquanto os outros dizem, Logo ipapa vula. Lázaro já será mal. Lázaro já será mal. Ele procura meios Yana leva tela tinzela. de fazer com que homens Deixa kubano. removam a pedra. Basuzari. Importa-te dizer o seguinte: os que vão remover a pedra na tua vida não são pessoas que você gosta delas. As pessoas que você gosta e ama são as mesmas que dizem, quando Jesus se aproxima, que Jonathan na esperança. Eu vim te dizer nesta manhã que você está diante de um Deus que se preocupa consigo. Você está diante de um Deus que se preocupa consigo. E a palavra de Deus, ela vai dizer, diante da passagem que meditamos, que o Senhor usa os recapitas como exemplo para o povo de Israel. Importa dizer quem são os recapitas. Quando nós vamos à palavra do Senhor, nós encontramos algo muito interessante. Ou quando buscamos estudar os recapitas, nós podemos encontrar que são um povo ou um clã ligado aos queneus. Um povo ligado aos queneus. Um povo nômada. E aí, esse povo, que de alguma forma se integrou à nação de Israel, ao reino de Judá, assim que é. E quando nós vamos além, nós vemos que este povo era um povo que havia feito uma aliança com o povo de Israel, desde os tempos de Moisés. Eu queria convidar a igreja que registrasse 1 de Crônicas. 1 de Crônicas, capítulo 2, versículo 55. Aleluia. É misto que você esteja comigo nesta manhã. Chegando lá, glorifica a Deus. Diz assim: e as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratiras, os simatitas, os sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amat, pai de Recabe, pai da casa de Recabe. Amém? Mas há uma coisa interessante nisso. O epígrafe deste capítulo fala-nos dos 12 filhos de Jacó, os descendentes de Judá. Isso me faz entender de que este povo não era um povo distante para a nação de Israel. Era um povo conhecido pela nação de Israel. Outrora disse que este povo havia feito uma aliança com o povo de Israel ainda nos tempos de Moisés. Quando nós vamos além, nós conseguimos entender que este povo não era distante, não era um povo desconhecido,
sincero. Mas porque Deus, Ele é claro nas decisões que Ele toma. Ele decide usar um povo que certamente eles conheciam, para que eles não tivessem nenhuma desculpa. Deus, em algum momento, eu vim te dizer nesta manhã, você me diz o seguinte: Deus usou o pastor. Até nem dizer isso. Aquilo que o pastor falou não diz nada a meu respeito. Não recebeu da parte de Deus, porque Ele me conhece. E este povo que Deus usou não conheciam os israelitas. Aleluia. Então isso me leva a entender, entre aspas, né? Que sua vida deve ser um exemplo para o teu próximo. Quando nós vamos à segunda epístola de Paulo a Coríntios, no seu capítulo 2, a partir do versículo 14, a palavra de Deus ela diz: graças a Deus que sempre nos fez triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que salvam e nos que se perdem. Aleluia. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida, e para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta. Diga para o seu próximo: você é a minha carta. A Bíblia diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então nós entendemos dentro de tudo isso que nós somos a carta escrita, nós somos o reflexo de Cristo. Uma vez o pastor Azevedo disse o seguinte: toda vez que você anunciar quem é Cristo, toda vez que você fala de Cristo para alguém, a pessoa antes de aceitar a Cristo, ele olha para si. Então a identidade de Cristo é em ti. Algumas pessoas, não porque não querem se converter, mas a nossa forma errada de viver faz com que as pessoas temam o poder das trevas. A Bíblia nos fala que para Deus libertar o povo de Israel no Egito, foi necessário que o poder acima daquele que operava em egípcio se manifestasse.
nkarhi wun'wanyana pode usar alguém que nem é cristão a nga tirhisa munhu wa ku nga hi mukreste para você ser moldado. para a ta cinca wena. A menina era mulher pastor, Hayi mhaka swa ku pfundisa a cinca autorizada, a ti transforma minha a vida, ti saca mazika mutomi. ti transforma pra ti Nem vida. sempre será pastor. Makhadi hinkwawo nga lava A mfundisa Bíblia nos a fala Bíblia yi byela de que Deus swa ku Xikwembu usou os recabidas swa nga tirhisiwa le ka Bibele para repreender para a ta dzinya este povo. na ntshungu wa Israyele. Importa dizer Swa dinga ku vula que este povo swa ku ntshungu lowu era criação divina. Se um belo sabatino, era criação divina, mas isso kambe leswo não lhes tornava filhos de Deus. a swi nga Assim não vai que abra nas coisas. va filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Estou vai estar comprado. Aleluia. Então, dando continuidade, Na ya mfebe esta palavra kaletile nós conseguimos compreender itwisisa swakho que logo swakho nem todo ser humano swakho hayi hinkwavo é vanhu filho de Deus. eka vana va Xikwembu. Então, de continuidade a esta palavra, Xikwembu kaletile quem são os filhos de Deus? hi vana va Xikwembu. Quando nós meditamos A loko hi dyondza em João capítulo ka Yohani leyikulu 1, yo versículo 12, leyitsongo ya 12 a palavra de Deus ela nos fala, a Bíblia yi byela leswaku mas a todos quanto receberam, hinkwavo lava nga mfumela deu-lhes o poder a va nyikiwa de serem matimba feitos filhos, swaku va endliwa filhos vana de Deus, vana va Xikwembu. aos que creem no seu nome. Lava khona ka Nós vito ya somos filhos de Deus, hi le vana va porque Xikwembu. cremos no Filho de Deus. Loko hi khona ka vana va Nós nos Xikwembu tornamos hina hi vumbiwa filhos de Deus vana va Xikwembu quando nós acreditamos a loko hi na khona pessoa de Jesus Cristo. ka munhu wa Yesu Kreste. Aleluia. Aleluia. E quando nós vamos além, A loko hi ya mahlweni encontramos a palavra, hi kuma a ritsu poder no versículo que nós meditamos, ka buku leri nga dyondza que no original em grego, ka original ya Grika esta a palavra riti leri que é usada como exócia, yi vuriwa exousia. nós encontramos Hi kuma swaku que quer dizer poder, yi vula matimba mas importa dizer o kasi seguinte, swa tika ku vula o que swaku significa swi vula swaku esta palavra nesse contexto, yi vula njhani a riti leri ka contexti leri fala da autoridade. yi vulavula a yi vule vulawuli O que é autoridade? i yini vulawuli É o direito legal, i matimba é a permissão, i é a permissão autorização. i autorização E dando continuidade à mesma palavra, na ya mahlweni ka nós encontramos privilégio. hi kuma wa privilege Estou dizendo o seguinte para si: yi vula swaku a palavra poder a que o Senhor usa significa privilégio. yi vula E privilege dando continuidade, na ya mahlweni nós encontramos hi kuma swaku um status concedido por alguém superior, yi nyikiwa matimba hi munhu wa que quer dizer privilégio. yi vula ka privilege. Não sei se compreenderam. Privilégio é um status concedido Privilege por alguém superior. wake munhu omkhulu Dando na continuidade, ya mahlweni nós encontramos aí o significado desta palavra poder hi kuma a ku tsakela ka riti leri como liberdade de agir, tani a liberdade para o agir que é uma capacidade dada por direito. i matimba u nyikiwaka Então isso nos faz entender leswi yeti hi twisisa que a palavra que é usada, que é descrita como poder, swa ku a riti ri tirhisiwaka tani matimba não tem nada a ver com força, a li fambelani ni ntamu não tem nada a ver com energia, a li fambelani ni inersia que em grego chamaríamos, Isigrike dynamos. Aleluia. Aleluia. Ou dunamis, alguns vão querer dizer isso. Aleluia. 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 Onde vemos Lomi vonaka esta expressão a expressão leswi que vem de dinamite, swi vulaka dinamite mas João escolheu kambe Yohana a palavra exócia a riti exousia de propósito. hi maswo. Resumindo isso, aleluia. Aleluia.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. E quando nós vamos para o versículo 14, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós compreendemos que Jesus Cristo, Ele nasceu como Senhor, já sendo Filho de Deus. Aleluia! E dando continuidade, nós podemos encontrar também que Jesus Cristo, Ele nasceu já sendo Rei. Em Mateus 12, versículo 12, a palavra de Deus, ela nos fala de como Jesus Cristo, Ele nasceu já sendo Rei. Isso nos faz entender que Ele é descrito como Rei dos Reis. Não sei se até aqui estamos juntos. Então, dando continuidade a esta palavra, nós conseguimos compreender que diante de tudo isso o Senhor buscava fazer um convite ao povo para que voltasse a Ele. E quando nós vamos a Mateus, no seu capítulo 11, versículo 28, Ele diz que: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando nós vamos a João capítulo 3, versículo 16, Ele diz: louvado seja Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo quanto nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nisso nós conseguimos ver o amor de Deus se manifestando para com a humanidade. Então é importante dizer assim nesta hora, que Deus, Ele te chamou para esse lugar, porque Ele quer um relacionamento consigo. Importa dizer para si que Deus, Ele te trouxe a esse lugar, porque Ele quer ter um tempo especial consigo. Não sei se você está meditando nessas palavras. Aleluia. Então, continuando com os recabitas, nós chegamos a ver que os recabitas eram um povo que não conhecia Deus, entre aspas. Não era um povo de Deus. Importante deixar isso claro, não era um povo de Deus. Eles haviam feito uma aliança com Moisés, mas ainda não eram filhos de Deus. E dando continuidade, nós podemos perceber que o Senhor, na passagem que nós meditamos em Jeremias, a Bíblia diz que o Senhor vai ao encontro de Jeremias. Ele visita este homem trazendo uma palavra muito interessante, direcionada aos recabitas. Primeiro o Senhor usa Jeremias para dizer aos recabitas de que o Senhor faz-vos um convite a participar da sua casa. E havia um propósito neste convite. O propósito estabelecido por Deus era a fim de que este povo pudesse servir de exemplo para a nação eleita por Deus, que não se encontrava mais na sua vontade. E quando nós damos continuidade diante disso, nós vemos a postura do povo de Deus. Quando os recabitas eles chegam naquele lugar, desculpa pela voz, mas nós vemos a postura do povo de Deus. Quando os recabitas chegam naquele lugar, eles permaneceram indiferentes. Mas a Bíblia nos fala, no livro que nós meditamos, que o Senhor fala a Jeremias, dizendo o seguinte: leva-os à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Aná, filhos de Gálias, homem de Deus que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Moisés, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, e copos cheios, e disse-lhes: beber vinho. E a Bíblia nos fala de que diante disso, este povo respondeu ao servo do Senhor, Jeremias, quando eles foram dados o convite de beber o vinho. A Bíblia nos fala de que este povo chega a responder: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recab, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca mais, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Automaticamente esses homens não beberam aquele vinho, não porque eles não podiam beber, mas porque eles carregavam uma identidade dentro de si. Importa dizer que a identidade é que nos protege. A nossa identidade nos dá autoridade e legalidade de falar. Nem por acaso o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, ele se caracteriza, ele apresenta o seu apostolado, porque aquilo lhe dava autoridade e legalidade de falar diante dos homens. Qual é a legalidade que você tem? Qual é a sua identidade nesta manhã? Aleluia.
Aleluia. Não sei se temos igreja aqui. Qual é a sua identidade? E quando nós vamos além, nós vemos que este povo teve uma boa postura quando foi feito um convite para participar a uma mesa de escarnecedores. Estes que eram o povo de Deus, eles souberam como responder. Eles disseram que nós não beberemos vinho, porque o nosso pai, Recabe, nos ensinou que nós não devemos beber vinho. Em outras palavras, a resposta deste homem, não, a resposta dos Recabitas não feriram ao povo de Israel. Eles souberam como responder ao seu próximo. Quando você é feito convites, alguns aqui não têm oportunidade de emprego, pastor, porque em algum momento responderam mal, alguém que podia nos contratar. Pastor, tem um testemunho do amigo que lhe fez um convite para que fosse a um lugar que não seria tão bom como o pastorinho. Ele soube como dar resposta. Pastor, ele sempre tem dado esse testemunho. E a questão que se levanta é como você tem sido diante dos convites dos homens. Há uma nossa pergunta. Angélica Silaleia. Falamos assim. Lá na vida, se ela não fala mesmo. É muito tolo. Aleluia. Então nós entendemos que estes homens souberam responder. E dando continuidade à palavra do Senhor, nós conseguimos enxergar algo totalmente interessante. Que estes homens não haviam sido dados somente a instrução de que não deviam beber vinho. A Bíblia nos fala: não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, não possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. E a Bíblia nos fala depois disso, que estes homens constantemente, eles obedeciam a ordenança deixada pelo seu pai Recabe. Aleluia. Eles obedeciam a instrução deixada sem que pelo seu pai Recabe. A questão que se levanta nesta manhã, será que cada um de nós tem obedecido a instrução que recebe nesta casa? Cada um de nós tem obedecido, tem observado os mandamentos que Deus deixou para que cada um de nós possa seguir. O problema que nós temos nesta geração é a forma como nós interpretamos as coisas. Achamos que as coisas já foram passadas, são coisas que para nós já não mais têm poder, e lhes tiros a carne, são coisas passadas, mas importa dizer que isso ainda tem poder na nossa vida. Assim como o sangue de Cristo ainda tem poder para te curar, ainda tem poder para mudar a sua história. Importa dizer que a palavra ainda pode te alinhar. A palavra pode te alinhar. Estamos a viver em tempos muito tenebrosos, onde nós somos influenciados pelo mundo, onde nós levamos a cultura do mundo para dentro da igreja. Acho que essa palavra mesmo me tocou muito, que é muito intrigante. O Senhor nos ensina que, de como nós temos servido a Ele, devemos servir aos homens. Mas mesmo dizer o seguinte um dia, já também sabe o que é amazinulado. Os anos de história sabem que o sonho quer. Aí é que tu vê. Agora temos que inverter a palavra de que de como você tem servido aos homens, venha servir a Deus. Qual é o seu posicionamento diante desta palavra? É a palavra que está errada? São as escrituras que estão erradas? São as escrituras? Então, caçar algo danis. A mamãe levava algo danis. É incrível que somos bons em arranjar desculpa. Se mestre naquele dia não vestiu bem, gerou uma legalidade na sua vida. De dizer que a mim mestre não calava bem, já me entende aí. A mamãe passava uma coisa. Mas que a falha do seu
Importa dizer que nós nos preocupamos consigo. Quando olhamos para o povo de Israel, venceu várias batalhas. Kami loko aka joha. Vai kulo a gente sumba na gente som. Chega ele que aquele que lhe dizer como que macaca só. Uma pessoa, uma. Vendeu não sei quantas almas naquela guerra. Não sei se estão a perceber a profundidade dessa palavra. Pecado de uma pessoa fez com que o povo sofresse tanto. E como? E nós que não é somente uma pessoa, são 2, 3 e mais. Se Deus, por causa da dúvida do povo de Israel, eles só precisaram duvidar uma vez. Eles fez atravessar o deserto por 40 anos. Quantas vezes você duvidou? E quanto tempo te resta no deserto? Quantos ainda vamos sacrificar na casa do Senhor? Estou a dizer que os seus pecados estão a matar pessoas nesta casa. Existem pessoas que estão a morrer por causa dos nossos pecados. Qual é o seu posicionamento diante desta palavra? Não sei se você está a meditar bem nisso. Depois o cara chegou como o Zanão foi para as duas acompanhadas. Não sei se perceberam. Quando é já na zangueira cachorro, vai no pecado planejado. A comunidade da Joy vai 16. Quando a comunidade da Joy vai 20, quando a Joy vai 16, o filho da Joy vai 16, não Joy vai 20. Nem cá vai para o Joy, já vai para o Joy. Vocês estão compreendendo? Então o povo de Israel estava tão distante de Deus. Não se preocupava mais com a sua forma errada de viver. E quando vamos ao versículo 17, o Senhor pergunta: será que eu não tenho falado convosco? Será que Deus ele não tem falado consigo? Você que permanece nesse pecado, Deus não tem falado consigo. Ela te não terá sua obrigação na igreja. Ela te não terá sua obrigação bem. Ela te não terá sua sabe cega, seja exemplo fora. Nunca te disseram isso. Ou dizemos como acabar bem. Nós temos uma grande nuvem de testemunhos. Quando ela vai dar uzinha e canzira na changa, o ena muka, o cunhado dota prova bem prova, o taquá, tô legítimo a capular. Verá para onde se mete a canzira. E o ena aprova. O taquá nem matimba com nitsama cachijó. Deus tenha misericórdia de nós. Espero que não seja. Essa palavra não é para te alegrar, não é para te emocionar. Mas é uma forma de você entender que deve mudar a sua forma de viver. Esta palavra não é para você ser de inveja. É a cultura da igreja, é tipo da missa. Ao longo da igreja, é só que discutir aí a liderança comunitária. Não é a cor, não é ele as filhas. Mude agora enquanto você tem a oportunidade. Se ouvir essa minha voz, que deve se chamar hoje, não endurece o seu coração. Do seu próximo, não endurece o seu coração.
Diga ao seu próximo novamente, não endurece o seu coração. Eu vejo o Criador nesta palavra se preocupando com os seus filhos. E enquanto eu meditava nisso, Deus ele me levava a uma palavra específica que é sobre a minha geração. Aleluia. É algo muito interessante. Nós achamos que aquilo que foi estabelecido como princípio, fundamento, é para os antigos somente. Deixa-me abrir aspas aqui. Se o povo de os recabitas, a cultura, ela era progressiva, certamente porque os antigos, os seus pais, tinham uma postura, sabiam dizer que fumar é pecado. E aí vamos abrir aspas de novo. Quando o diabo se impôs, não se conhece a luta vai bem. A pergunta que eu não quero calar: o povo de Israel, tudo quanto fazia estava escrito aonde? Não sei se você está percebendo essa revelação. A gente já sabe. Estamos comunicando com cautela. Irmão, não faça isso. Mas porque não está escrito. Pode lhe chova. Cuidado. 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 Aleluia. E continuando nisso, esta geração, é muito interessante o que o Senhor falou, porque Ele tem graça de transmitir isso. Nós somos tão infiéis aos fundamentos e mandamentos, de tal maneira que nós inventamos tantas desculpas para não cumprir com a palavra. Chegamos ao nível de pensar que o batismo era somente para o povo de Israel. Às vezes nos escandalizará muito. E pode dizer que o povo de Israel, aqueles que foram à terra prometida, foram batizados. Ali só combustível, aliás. O povo de Israel, que foi à terra prometida, passou por um batismo. Não são minhas palavras. 1 de Coríntios 10, 1 a 12 diz assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Isso nos faz entender que o povo de Israel passou por um batismo. Aleluia. Amém. Eles foram batizados. E quando vamos além do Novo Testamento, nós vemos João Batista e Mateus batizando povos, nações. E para te chocar um pouco, até Jesus, que era Deus, ele se sujeitou à autoridade de Deus na terra, que era João Batista. E ele foi batizado. Aleluia. A minha geração diz que pá, aí a cuidou, já começaria a chutar a casa já não comeria isso. E essa é uma batizou a comer limão. Não sei se compreende isso. Você não tem desculpa, você, para não cumprir com a palavra. Jesus Cristo disse que eu não vim e validar esta lei, os mandamentos. Esta palavra é viva para cada um de nós, mas importa que cada um tenha uma postura diante da mesma palavra.
Aleluia. Qual é o seu posicionamento dentro desta palavra? Será que você diz que eu ainda não quero? Eu ainda não posso batizar. Aí já chumo já. Não posso cear. Aí já chumo já. Não posso viver de uma forma santa. Raça de víbora. É a palavra que diz isso para cada um de nós. Mateus 3. João Batista chega a chamar o povo de raça de víboras. Porque eles já sabem que pelo fato de terem sido batizados já estão salvos. Eles ficaram com a dúvida. Quando se fala de apostasia, estamos a falar de alguém que creu, depois se afastou. Se perde salvação, se perde sim. Senão a Bíblia não falaria de apostasia. Apostatar-se. Então tenha cuidado. Digo, Senhor, tenha cuidado. Aleluia. Quem me convidará a ficar de pé nesta manhã? Aleluia.